Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 15. 2 Timóteo. Desculpa, obrigado, pastor. Capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Ontem foi lido o capítulo 3, mas é 1 Timóteo. Assim a palavra de Deus: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Todos. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos por mais uma noite que o Senhor concede, permite estarmos aqui na tua casa, para o Senhor aprendermos mais da tua palavra. Senhor, desde a abertura, estamos sendo grandemente alimentados pelos teus filhos, e hoje não será diferente. Senhor, usa os teus vasos, a fim de que saímos aqui renovados e alimentados. Pai, que pedimos a tua bênção, se alguém chegou aqui triste, a partir do Senhor tem a tua providência na vida de todos. Os teus filhos que ainda estão a caminho, traga-os em paz e segurança. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Meus amados, agora nós vamos já ouvir a primeira plenária do nosso Evangelho. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Então, toda a honra, glória e louvor seja dada a Ele. Agradeço ao pastor Ezequias, pastor Felipe, pela confiança. Vamos ler, meus irmãos, em 1 aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14 e versículo 40. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, que diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Eu vou falar sobre o obreiro e a organização. Ter uma vida organizada é algo que beneficia o obreiro e a obra do Senhor. E não somente o obreiro, todas as pessoas que procuram ter uma vida organizada são beneficiados. A palavra organização, ela não consta na Bíblia Sagrada. Mas, qual é o significado dessa palavra? Essa palavra vem do verbo organizar, que significa ordenar, pôr em ordem, arrumar, planejar, disciplinar, corrigir e equilibrar. Todas essas palavras a gente vai achar, ou quase todas, vamos achar na Bíblia. Como esse versículo que nós acabamos de ler, que Paulo disse ali para a igreja de Coríntios, tem a palavra ordem. Então, o apóstolo Paulo estava ordenando, estava exortando, estava ensinando aquela igreja para que fizesse tudo com ordem. Tudo o que tem organização
bagunça, está livre de confusão, está livre de desequilíbrio. E quem consegue ser organizado em todas as áreas da sua vida, ele tem mais tempo. A pessoa organizada tem mais tempo do que o desorganizado. Tem mais tempo, tem mais espaço. Quem gosta aqui de organização e que já teve essa experiência, quando o guarda-roupa está, que não cabe nada, aí você vai lá e organiza. O que você percebe? Sobra espaço. E assim é na vida da gente. Quando a gente organiza, vai sobrar espaço, vai sobrar tempo, vai sobrar energia, vai ter saúde. E aí, nós podemos nos dedicar às coisas que são mais importantes. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, as pessoas. Por isso, a importância da organização. O que a Bíblia fala sobre organização? Como eu já disse para os irmãos, essa palavra organização, esse substantivo, a gente não vai encontrá-lo na Bíblia. Mas a palavra ordem, muitas vezes, vamos encontrar. Vários trechos da Bíblia mostra, ou a gente vê a palavra expressa, ou a gente vê que foi feito, tudo foi feito com organização. Tudo o que Deus faz é com organização. Tudo. Como eu disse, essa palavra não está na Bíblia. Mas Ele fez tudo com ordem, tudo de forma organizada. Também na carta de Paulo aos Coríntios, no mesmo capítulo 14, e versículo 33, está escrito assim, ó. Eu coloquei ali no slide, na NA está escrito assim: porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Quando a gente lê esse mesmo versículo na NTLH, está escrito: pois Deus não quer que vivamos em desordem, e sim em paz. E na versão, a Bíblia Livre para Todos, está escrito: pois Deus não é um Deus de desordem, mas é um Deus de paz e tranquilidade. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que esses trechos do capítulo 14, o apóstolo Paulo, ele está falando basicamente do culto. Então ele está falando que no culto tem que ter ordem. Mas a gente percebe também que na igreja de Coríntios tinha muitos problemas naquela igreja. Quando a gente está lendo a primeira carta aos Coríntios, a gente percebe que aquela igreja estava com muitos problemas. Tinha discórdia, tinha disputa, tinha soberba e outros pecados, além da desordem no culto. E aí o apóstolo Paulo vem e orienta aqueles irmãos, e exorta aqueles irmãos que não podemos viver dessa forma. Temos que viver com a nossa vida de forma ordenada, de forma organizada. E também no culto. Às vezes a gente fica observando que pessoas no culto levantam várias vezes para ir ao banheiro, várias vezes para tomar água, várias vezes para conversar com outra pessoa. Tem aqueles que saem de dentro do templo e vai lá fora conversar. E aí eu fico pensando, se nós estamos no culto e o Senhor disse que quem está
aí eu viro as costas para o nosso rei e vou tomar água. Não é estranho isso? Não está faltando ordem na mente de algumas pessoas para perceber isso? Ficar conversando. Ontem nosso pastor Misael, ele disse que todos nós somos instrumentos. Quem faz a obra, quem fala, quem faz, é o nosso Deus. Então qualquer pessoa que esteja aqui falando é apenas um instrumento. Mas o Espírito Santo está falando. Então, tem gente que às vezes fala, eu não vou não naquele culto, quem vai falar é fulano. Quem vai falar é esse clã. Meus irmãos, quem fala é o Espírito Santo. A gente tem que ter essa consciência. Senão fica em casa, meus irmãos. Porque aí você liga a tela e você vê muitas pessoas falando. Mas se você vem para adorar ao Senhor, você vem para receber algo do Senhor, você vem para ser ensinado pelo Senhor, então você tem que se preocupar com a ordem. Como que a nossa igreja organiza o culto? E eu tenho que respeitar essa organização. Uma vez uma pessoa na igreja falou sobre algo que tinha acontecido e a pessoa diz assim: eu não concordo, eu não aceito. Eu não falei nada, obviamente, fiquei quieta, mas eu fiquei pensando, quem tem que aceitar ou não aceitar é o Senhor. Não sou eu, não é você. Então está faltando ordem, está faltando organização, está faltando a mente organizada para entender o que é o culto. Não gostei do culto, mas o culto não foi nem para você. Você tem que gostar ou deixar de gostar? O culto é seu ou é meu? Então não tem que gostar ou deixar de gostar. Eu venho à casa do Senhor prestar o meu culto, a minha adoração, o meu louvor. Mas eu não gosto daquela irmã que cantou. Mas aquela irmã é serva de Deus, não é sua serva. Então você não tem que gostar. Um servo seu, um empregado seu, que você não gosta, por algum motivo, você pode demitir, você pode dispensar. Mas o servo de Jesus, quem cuida do servo e da serva de Jesus, é Jesus. É o Espírito Santo. Não sou eu, não é você. Não é assim, irmãos? Então, nós podemos dizer com esses versículos aí, a gente observa isso, que Deus não habita onde há desordem. Deus não habita. Além disso, a falta de ordem, a falta de organização tira a paz. Onde há organização e ordem, conforme esse texto bíblico que o Senhor nos fala, tem paz. Onde tem organização, tem paz. Onde tem organização, tem tranquilidade. Em Colossenses, capítulo 2, verso 5, Colossenses 2 e 5, diz assim, vamos ver o versículo que está ali na tela. Porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. O apóstolo Paulo estava elogiando aquela igreja, aqueles irmãos, dizendo que entre eles tinha uma boa ordem. O Espírito Santo, se ele fizer uma revista, todo mundo sabe o que é revista, quem é
revista, né? As tropas ficam lá posicionadas e o comandante passa em revista, olhando se os soldados estão bem alinhados, se os soldados estão bem organizados, se os soldados estão em ordem, se os soldados estão prontos para a missão que deve ser feita. E aí, se o Espírito Santo estiver passando aqui, nós somos a tropa, certo? Somos a tropa que estamos, militarmente a gente fala, estamos em forma, posicionados, e o Espírito Santo passa em revista. Será que ele pode dizer, como o apóstolo Paulo falou, os irmãos em Jundiaí, a igreja de Jundiaí está em boa ordem? Que assim seja, né, meus irmãos? Que possamos estar em boa ordem. Em Tito, no capítulo, deixa eu ver se eu coloquei ali, coloquei. Tito, capítulo 1, versículo 5, pode pôr também o texto, por favor? Vamos ler? 1 e 5. Paulo também ali está falando para Tito: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a vocês, a você. Eu vou pedir licença aqui para o pastor Ezequiel para usá-lo, né? O Espírito Santo fala para o pastor Ezequias: Ezequias, te coloquei em Jundiaí para pôr em ordem as coisas restantes. E em cada cidade, vamos colocar aqui, em cada congregação, eu constituí presbíteros. Irmãos, quando o pastor Ezequias coloca um dirigente na congregação, é o Senhor. O Senhor está falando para ele: Ezequias, coloquei você para pôr ordem em Jundiaí, na igreja de Jundiaí, e também coloquei em suas mãos um grupo de obreiros, né? Que presbíteros pode ser pastor, né? Um grupo de obreiros para que colocasse ordem também a todas as congregações. E aí está escrito ali no versículo, né? Colocar em ordem as coisas restantes. Por que as coisas restantes? Porque os que vieram antes de nós, antes do pastor Ezequias, antes dos irmãos, todos nós que estamos aqui, já trabalharam colocando muitas coisas em ordem. Mas ainda tem muito para fazer. E foi isso que Paulo falou ali para Tito: coloque em ordem as coisas restantes. Vamos ver também o profeta Jeremias, capítulo 48 e versículo 10. Profeta Jeremias, por favor, 48 e 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que detém a sua espada. Isso quer dizer, o que é fazer a obra de Deus relaxadamente? É fazer a obra de Deus sem organização, com desordem, com bagunça. E o profeta fala para aqueles sacerdotes, né? Aquelas pessoas, e fala para nós mesmos também: maldito aquele que faz as coisas do Senhor de forma relaxada. Em toda a Bíblia tem exemplos de organização, como eu já disse. A criação, Deus poderia simplesmente falar uma palavra e todo mundo existiria instantaneamente, pelo poder dele. Porém, ele fez um plano
de ordem. Então, no primeiro dia, tinha, eu imagino, um plano de Deus. Primeiro dia, vamos criar a luz, haja luz, e houve luz. E aí, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia e o sexto dia. Cada coisa no seu dia, no dia que Deus estabeleceu. O que é isso? Isso é uma organização, é uma ordem. E aí, no sétimo dia, ele descansou. Por quê? Também é o Senhor nos mostrando que a gente precisa tirar descanso. Isso faz parte de organização da nossa vida, ter um momento de descanso. O nosso pastor escreveu um livro há alguns anos atrás, de apoio da lição bíblica da escola dominical. Se eu não me engano, era sobre os 10 mandamentos, e tinha um capítulo desse livro que ele falou sobre o descanso. O dia de sábado, que significa descanso, né? Então, na organização de Deus também tem o dia, tem o momento do descanso. Então, o que mais? Na lei tinha ordem, no tabernáculo, tudo com organização e ordem, nas guerras tinha ordem. As guerras é uma lição para nós, as guerras que tem na Bíblia. Por quê? Quando a guerra era muito difícil, o líder, às vezes o rei, como o rei Ezequias, como o rei Josafá, ou o líder como Josué, ia orar e pedir a orientação de Deus. Como vamos organizar a tropa para a guerra? E aí, o que eu acho muito interessante? Para cada guerra, Deus tinha uma estratégia. Quando foi para conquistar Jericó, Deus disse para a tropa circular, não é? Os sacerdotes, né? Circulavam em volta dos muros da cidade. Quando Josafá clamou a Deus, porque Israel estava sendo atacado, o que ele falou? O que Deus falou? Coloque na frente, qualquer um que treinou militarismo, o exército e tal, sabe que quem que vai na frente? Qual é a tropa que vai na frente? A artilharia vai na frente, né? Da guerra. Olha o que Deus falou. O que Deus falou? Coloque os cantores na frente. Olha, outra estratégia, né? Os cantores. Alguém deve ter pensado, né? Josafá não está sabendo administrar essa guerra. Como que ele coloca os cantores na frente? Mas ele colocou porque Deus mandou. Ele pediu orientação e Deus mandou. Isso serve, irmãos, de lição para nós, que é o seguinte: cada guerra minha e sua, quem dá estratégia para lutar é o Senhor. E por mais que a gente ache estranho, se é o Senhor, faça do jeito que o Senhor está determinado. E não critique, nossa, mas vai guerrear dessa forma? Se o Senhor mandou, é dessa forma e pronto. Né? É como o Senhor manda. Então, tem muita lição nessas guerras, quando a gente lê essas estratégias que o Senhor colocava para o líder. E outra coisa, geralmente não sempre, a estratégia da guerra é colocada para o líder. Então, você que é liderado, não precisa criticar. Por quê? O líder pegou a estratégia com Deus. E quando é assim, Deus que cuida, Deus que faz, Deus que resolve, e é o nosso Deus que dá a vitória na nossa vida e em toda a igreja do Senhor. Outra coisa, na adoração também tinha ordem.
quando o conjunto vai cantar, que a líder fala assim, nós vamos usar azul. O que acontece? O que acontece, irmã Rutinha? Precisa usar azul. Mas o que acontece em algumas pessoas que falam? Eu não gosto de azul. Eu fico bem. Rebelde, né, irmã Rutinha? Eu fico bem de azul. Eu não gosto dessa cor. O rei Davi, quando ele estabeleceu a adoração, pode ler lá, irmãos, havia um uniforme. Todos que iam louvar tinham que usar aquele uniforme. Então, quando a regente, quando o maestro fala, vamos usar de tal forma, obedeça e pronto. Por quê? Porque naquela festa o Senhor quer aquela organização, aquela ordem. E às vezes, não importa se você gostou ou não gostou, Deus tem um plano. Eu me lembrei de um testemunho, eu não sei se a irmã Geralda está aqui, que é o testemunho dela. Cadê a irmã Geralda? Acho que não veio. Está viajando? Viajou, a irmã Geralda viajou. A irmã Geralda contou o testemunho dela, que foi o seguinte: ela tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, um lugar distante, não era aquele Jundiaí, eu não lembro a cidade, e ela disse que ficava olhando as mulheres passarem com saia preta e blusa branca, que eram as irmãs do círculo de oração, passavam, e ela achava muito bonito aquilo. E aí, ela pegou e falou assim para o Senhor. Ela não era crente, detalhe, ela não era crente, ela não conhecia o Evangelho. Mas ela falou para o Senhor, para Deus, ela falou, eu queria um dia andar que nem essas mulheres, de saia preta e blusa branca. E aí, irmãos, depois passou o tempo, ela aceitou Jesus, aceitou Jesus, estava já aqui em Jundiaí, e teve uma festa do círculo de oração, que a liderança pediu que as irmãs tivessem blusa branca e saia preta. E a irmã Geralda disse que ela providenciou, pôs a roupa e olhou no espelho. Quando ela olhou no espelho, o Espírito Santo falou com ela, quando você tinha 12 anos de idade, você lembra? Então, irmãs, eu fiquei pensando nesse testemunho dela, por outro lado, eu pensei, talvez, quando a líder mandou todas estarem de blusa branca e saia preta, talvez alguém reclamou, mas tinha um propósito do Espírito Santo. Tinha um propósito. Então a gente não deve ficar murmurando, reclamando. Não seja rebelde, né? Como a irmã Rutinha diz, não seja rebelde. Obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar, está escrito na palavra. E tem muitos outros exemplos de organização. O que o obreiro, e todos nós, porque todos, já foi dito aqui, todos nós somos obreiros, o que o obreiro deve organizar? Nós estamos estudando na lição bíblica da escola dominical nesse trimestre sobre o ser humano, né? Que diz, nós somos tricotômicos, somos formados por corpo, alma e espírito, e o que Deus espera de nós é que nós tenhamos essas três partes nossa em ordem organizada. Então nós devemos ter cuidado com a nossa organização pessoal, mas também devemos ter cuidado com a organização familiar e com a organização na igreja também, como eu já estava dizendo. E para ter ordem no nosso ser, cada pessoa viver em ordem, tem que em primeiro lugar cuidar do seu espírito. Primeira coisa. E como que a gente cuida do nosso espírito? Nos relacionando com Deus através das disciplinas espirituais. Quais são essas disciplinas espirituais?
O pastor Felipe, na segunda-feira, no estudo, quem está com a apostila já observa aí, se eu não me engano, página 6, ele falou, né, sobre as disciplinas espirituais. Então nós não vamos falar de novo. Quem quiser, quem não estava presente, pega a apostila e estude aí, mas ele falou. Então, quais são as principais? A oração, a leitura e o estudo da palavra, o jejum, adoração, louvor. Tem os versículos ali, né? Pelo tempo eu não vou ler todos, mas em Mateus, em Filipenses, Josué, quem está com a apostila tem todos esses versículos aí. Então, cuidemos primeiramente do nosso espírito através das disciplinas espirituais. A nossa lição da Escola Bíblica Dominical explanou bem isso, né? Explanou bastante, está explanando, né? Estamos estudando. As primeiras lições falaram do corpo, agora está falando da alma e depois do espírito. E na lição 11, a lição 11 da Escola Dominical vai falar também das disciplinas espirituais, vai falar sobre a piedade, e a piedade está incluso, está dentro da piedade a oração, a leitura da palavra, o estudo da palavra. Devemos cuidar também, irmãos, do nosso corpo, porque nosso corpo é dentro do Espírito Santo. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, e nós devemos cuidar com todo carinho, com ordem, com organização, o nosso corpo, com alimentação correta, prática de exercícios físicos, exames médicos, cuidados com a higiene, descanso, né? Não esquecendo que é um plano, um projeto de Deus, o nosso descanso, cuidados com a nossa aparência. Irmão, coloque por favor 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Esse versículo, olha, vamos ver aí, ó. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem promessa da vida que agora é e daqui há de vir. Tem a promessa da vida que agora é e daqui há de vir. Que significa? Tem gente que pega esse versículo aí e fala assim, ó, fala diferente. Fala assim, o exercício físico não tem proveito. Não está escrito isso, né? Está escrito assim, tem algum valor. Mas a piedade tem valor para tudo. Por quê? Se nós pensarmos corpo, alma e espírito, o exercício físico é para cuidar do corpo. A alma e o espírito, nós cuidamos com a piedade, que é a oração, o estudo da palavra. E a alma e o espírito vai viver eternamente. E o corpo, nós vamos usá-lo só o período que estamos aqui. Imagine, vamos pensar assim, que todo mundo aqui vai viver 120 anos. Todos nós, vamos ver 120 anos. Imagine 120 anos na eternidade. É o quê? Nada. Então, o exercício físico, ele tem proveito. Mas é só por esse períodozinho pequeno que nós estamos aqui. Agora, a piedade, ela vai para a eternidade também. Além disso, ó, está escrito ali, ó. Porque tem a promessa da vida que agora é. Estamos aqui. E da que há de vir, a eternidade. Certo? Então, devemos cuidar do nosso corpo no exercício físico? Sim. Qual é o erro? É priorizar o exercício físico, como muitos hoje em dia, está fora de ordem isso. E deixar a piedade. Não. É a piedade e o exercício. Né? Tem a ordem correta. Para cuidar da alma, é necessário estar atento às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Há muitas pessoas com a alma ferida. Esses ferimentos de alma têm a ver com trauma,
com decepções, com falta de perdão, com estresse, com perdas e outras coisas. A irmã Suzana, na palestra dela na terça-feira, ela disse de quantas crianças abusadas por este mundo afora. Essas crianças, elas vão ter traumas. E essas crianças vão estar com a sua alma ferida. E o ferimento de alma, ele é muito sério porque ele não é visível, né? Se você tem um ferimento no corpo, é visível, né? Fez um corte, está sangrando, você corre para cuidar. O ferimento da alma, ele é invisível para a maioria das pessoas. Então, quando se tem um ferimento que é invisível e geralmente não é tratado, ele traz traumas, às vezes para o resto da vida. Então, precisa ser tratado. Precisa ser tratado. Não pode colocar debaixo do tapete. Não pode colocar no esquecimento. Uma família de um determinado local, uma igreja, a filha cometeu uma falha e engravidou. E a própria família, por vergonha da igreja, incentivou o aborto daquela moça. E esse fato trouxe um trauma para aquela moça. E a família falou assim: olha, ponto final, esqueçam que aconteceu isso e continuem. Para que isso? Para mostrar uma aparência de família perfeita, de santidade, mas a ferida naquela família e naquela alma ficou. Então não importa o problema, a dificuldade, ele tem que ser tratado. Não pode ser escondido, não pode ser esquecido, porque o trauma é para o resto da vida. E às vezes essa pessoa, ela fica tão doente que todas as pessoas em sua volta também ficam adoecidas por causa dessa culpa, dessa falta de confessar o pecado, a falta de falar com Deus, colocar diante do Senhor, para que o Senhor cure isso, né? Está escrito na palavra: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, né? O que é remédio para a alma? A palavra de Deus é remédio para a alma, a oração é remédio para a alma. Jesus cura instantaneamente. O nosso pastor às vezes fala aqui nos cultos de ensino: quem cura é Jesus. Às vezes é uma cura instantânea, às vezes o Senhor Jesus usa o médico, o remédio, mas ele cura. Então às vezes Deus usa um psicólogo cristão para a cura chegar na pessoa, um psiquiatra, às vezes até remédio, porque às vezes a doença tem a ver com falta de hormônio, por exemplo. O que tem que fazer? Tem que tomar o hormônio. Jesus pode curar instantaneamente? Pode, mas Jesus pode usar também esses meios que Ele mesmo deixou para nós, né? Os relacionamentos interpessoais também curam. Muitas vezes a gente fala assim: porque fulano fez isso comigo, então não acredito em mais ninguém, não confio em mais ninguém é sincero, ninguém é verdadeiro. Toda vez que a gente fala isso, a gente está se contradizendo. Sabe por quê? Você é sincero? Eu sou sincero? Se você tem certeza que você é, a outra pessoa tem certeza que é, o outro tem certeza que é, aqui está cheio de pessoas sinceras. Então eu não posso olhar para todo mundo: não tem ninguém sincero. Não, tem alguém, né? E muitas, na casa do Senhor tem muitas. Então vamos nos relacionar com as pessoas sinceras. A primeira coisa é a oração, porque o Senhor
quais são os amigos verdadeiros que devem estar em nossa volta para que sejamos curados, não é? O que mais? Precisamos organizar a vida familiar. O pastor Misael falou disso aqui ontem, da família do obreiro, né? Leu até aquele texto que está ali, nós não vamos ler, porque o pastor leu ontem, né? 1 Timóteo capítulo 3, que fala da família, ele fala do obreiro em si, da família do obreiro, né? A família tem que ter equilíbrio, tem que ser reservado tempo de qualidade para estar juntos. Os pais precisam ser exemplo, ensinar, disciplinar. Dessa forma vai ter equilíbrio, vai ter ordem, vai ter organização na família. As finanças, irmãos, muitas pessoas sofrendo na igreja do Senhor pelas finanças desorganizadas, bagunçadas. E por que acontece isso? Porque as pessoas não têm clareza, às vezes, de quanto ganham, quais são as suas despesas, e vão fazendo gastos assim desordenadamente, e depois ficam perdidas porque não conseguem, né, cumprir. Se é o crente mesmo, né, o crente mesmo, ele perde até a noite de sono, porque ele quer pagar e ele não tem como pagar. Mas por que aconteceu isso? Faltou clareza, faltou planejamento, faltou uma organização. Então devemos buscar aprender a organização financeira também. Gênesis, coloca por favor, Gênesis capítulo 47, no versículo 23 e 24. Eu acho muito interessante quando José disse isso. Olha, então José disse ao povo: eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes para que semeiem a terra. Das colheitas vocês darão a quinta parte a Faraó. As outras 4 partes serão de vocês, para semear o campo e para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas, e para alimentar os seus filhos. O que está acontecendo aqui, irmãos, nesse texto? Eu não vou contar toda a história, porque não dá tempo. Depois todo mundo, quem não lembra, lê aí a história de José. Depois daquela época de seca, que não tinha alimento, só o Egito tinha alimento, as pessoas iam até José e compravam com dinheiro. Acabou o dinheiro, eles pagavam o alimento com animais. Acabaram os animais, eles passaram a comprar com terra. E aí José foi dar clareza para eles. Vou usar minhas palavras aqui. José falou para eles: presta atenção. Vamos imaginar, você tem 10.000 metros de terra, então você vai produzir 10.000 metros, você tem 10.000 metros de colheita. Não vá sair gastando aí, achando que você tem 10.000, porque você não tem. A terra é de Faraó, então divide em 5 e a quinta parte é de Faraó. O que ele está falando para vocês? Presta atenção, né, para eles. Presta atenção, vocês só têm 8.000, 2.000 é de Faraó. O que ele estava fazendo? Estava dando clareza. Aí ele falou lá no versículo 24, ó, as outras 4 partes serão de vocês. Ó, o seu não é só 4 partes, uma parte é de Faraó. E aí sim, aí você vive, você e sua família, de 4 partes. Estava dando clareza. Às vezes a gente vai para uma empresa trabalhar e é prometido um salário de 5.000. E aí você já sai gastando 5.000. Chega no dia do pagamento, cai 5.000 na sua conta, sim ou não? Não. O que acontece? Desconta imposto, desconta desconta não sei o quê. Então presta atenção, meus irmãos, né? Tem gente que fala assim, o ensino não gaste mais que você ganha. Aí a pessoa fala, mas eu não estou gastando mais que eu ganho, eu ganho 5.000,
A organização. Chegou? Parou? Mais um. Mais um. Isso. Mantenha a casa organizada e organize a rotina. O que é a rotina? O seu tempo. Organize o seu tempo para que você possa fazer o que é importante. Tem gente que fala que não tem tempo de ler a Bíblia. Alguma coisa está errada. Né? Uma coisa está errada. Não tenho tempo de orar. Alguma coisa está errada. O crente que não ora e não lê a Bíblia está desorganizado. Certo? Não ora, não lê a vida está desorganizada. Então vamos arrumar essa rotina aí. Tem que ter tempo de oração. Tem que ter tempo de leitura da Bíblia. É o princípio de tudo. Se não for por aí, certo? Depois, acabando o meu tempo, organização da igreja, eu já falei, né? Então, falei até desse versículo aí, né? Então, não vamos falar mais, mas é isso, a igreja do Senhor tem que ter organização. Só aquela frase ali, ó. Todos os obreiros precisam se preocupar em manter organizado o que já foi feito por outro. Não pode chegar, o pastor Ezequias falou isso aqui no CPO. Não pode chegar no lugar na congregação, o líder, a líder, e desfazer de quem já fez. Não. O que o outro já fez, observe e valorize. Agora, o que Paulo fala ali? Ó, é para você organizar o que falta. O obreiro anterior fez até aqui. Você continua e completa organizando tudo na casa do Senhor. Por que nós devemos estudar? Estamos estudando aqui hoje, mas é sempre. Por que devemos estudar sobre organização? Em primeiro lugar, para nós mesmos, para que a gente melhore, porque Deus não habita onde há desordem. Em segundo lugar é para ensinarmos e ajudarmos os irmãos. Vamos ler esse versículo, é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. 1 Tessalonicenses 5, 14. O apóstolo Paulo falando para aqueles irmãos ali, ó, e para nós também. Também exortamos a vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Então, qual que é a ordem do Senhor? Vamos ensinar. Admoestar é ensinar, é ajudar aquelas pessoas que estão com a sua vida desordenada, para que vivam ordenadamente. Certo? Continuando, para a gente concluir. Muitos de nós temos deficiências e dificuldades para manter tudo organizado. Tem gente que é já organizada por natureza, né? Pessoa organizada, mas nem todos são organizados. E às vezes nós somos organizados numa área e na outra área nós somos bagunçados. Então, nós devemos buscar sabedoria, orientação, ajuda, direcionamento de Deus, para que a gente consiga manter tudo na nossa vida organizada. O servo de Deus, é a vontade do Senhor que ele cresça cada dia mais, que ele prospere cada dia mais. Vamos ler o último versículo para a gente encerrar, mas antes vou ler a conclusão. Então, muitos de nós temos deficiência e dificuldade para manter tudo organizado. A solução, em primeiro lugar, é orar ao Senhor e pedir sabedoria. Salomão pediu sabedoria, está lá em 2 Crônicas. Tiago falou, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. E depois que a gente orou, a gente está atento, porque o Senhor pode nos orientar a pedir ajuda de alguém que é organizado, a nos ajudar-nos, né, a nós
nos organizarmos, direcionar a gente para algum curso. A nossa igreja, os cursos que tem aqui, tem o curso Mulher Única, né, que eu tenho ali os irmãos responsáveis, Mulher Única, Homem ao Máximo, que ajuda as famílias a colocar a vida em ordem, não é isso? A vida em ordem. Tem o curso aqui da Mulher que Prospera, também que ajuda as irmãs. E tem os outros cursos, a escola teológica, tantas coisas que tem na nossa igreja, a gente deve buscar para ter essa orientação. E aí, para encerrar, vamos ler o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 10, 11 e 12. Eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para todos nós, para todos os obreiros, para toda a igreja do Senhor. E na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortemos vocês a que progridam cada vez mais. O objetivo dessa EBO é o progresso da igreja do Senhor. Versículo 11. E se empenhem por viver tranquilamente. Quem tem a vida organizada tem tranquilidade. Lembra que a gente falou já? Viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês, trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, versículo 11, 12, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. O crente que tem a vida ordenada glorifica a Deus, e as pessoas lá no mundo olham e falam: eu quero ser igual a essa minha vizinha, eu quero ser igual a esse meu colega. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Muito bem, meus amados irmãos da igreja. Isto é apenas uma porção. Daqui a pouco teremos uma segunda porção e estamos nos enriquecendo com tudo isso para a glória de Deus. Meus queridos, daqui a pouquinho. Tudo que sou
estar nesse dia tão especial aqui. Agradeço ao nosso pastor que nos concedeu essa oportunidade de estar falando aqui em nome do Senhor Jesus. Pastor Felipe também, que nos surpreendeu, né? Mandou lá uma mensagem: você está na escola bíblica. Aí naquela esfriada, Jesus. Amados, mas graças a Deus, eu sou grato a Deus, a esta igreja, pastor Ezequias, desde que cheguei aqui em 2004. Eu senti um prazer tão grande que um dia congregar aqui e hoje estou congregando para a glória de Deus. Viemos aqui no Japão fazer a EMAT, naquele tempo era Alemar, depois mudou para EMAT. E todos os domingos nós trazíamos aqui os alunos, ficamos na responsabilidade de dirigir a van da igreja, era domingo e às terças-feiras. Glória a Deus. Domingo pela manhã, terça-feira também à noite. Eu senti esse amor por essa igreja, irmãos. E o aconchego do pastor Ezequias, dessa serva de Deus, nos chama a atenção de uma maneira tão maravilhosa que eu falei aqui naquele tempo: se eu tiver que voltar para o Brasil, eu quero congregar aqui nesta congregação. E agora, neste ano de janeiro, nós voltamos para o Brasil e viemos para cá, irmãos. O pastor Ezequiel nos recebeu de braços abertos. E tantos irmãos aqui que nos abraçaram. Eu sou grato a Deus por esta igreja em nome de Jesus. Deus abençoe, amados. É uma alegria muito grande estar aqui nessa escola bíblica. Já aprendemos tantas coisas lindas. E a gente vai até no passado, né, irmã Cleia? Eu também servi o exército, irmãos. E um dia eu fui repreendido, irmã Cleia, porque o meu cinto, aquele cinto que fica brilhando, não estava brilhando, estava manchado. Eles dão um produto que esqueci o nome, como chama? Não, mas é outro nome, né? Tem um outro nome. E eu esqueci de passar naquele dia, irmãos. E estava manchado, aquilo mancha fácil. Deus foi maravilhoso. Aí o oficial olhou para mim assim. É grande, Pai. Já fica aquela cara de alguma coisa está errada. Soldado, você não limpou seu cinto? 50 apoio. Você sabe que é apoio, né? Amados, a ordem é coisa essencial na vida de uma pessoa, na vida de uma família, na vida da sociedade que vivemos e principalmente na vida da igreja. Se não tivermos esses princípios, irmãos, nós não teremos muita vitória no nosso caminhar na presença de Deus. E a cada lugar onde nós colocarmos nossos pés, nós temos que reconhecer que nós somos mais um, que não somos o todo, somos mais um. Aqui, por exemplo, uma igreja é um corpo, unidos em vários membros, que formam essa igreja linda, maravilhosa, que vai morar no céu algum dia em nome de Deus. O meu assunto aqui, amados, é alicerce espiritual. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantos irmãos têm certeza que você é salvo e vai morar no céu com Jesus? Mais uma vez eu posso perguntar, você levanta a mão da glória, porque mas o nosso objetivo aqui é isso.
um dia estar com Cristo na glória. Se nós estamos aqui numa igreja tão bonita, cheia de tanto ensinamento, eu fico até constrangido, irmãos, de estar pregando aqui. Eu estou pregando em Antioquia. Eu sou doutores e teólogos e tudo. Não é fácil, não. Mas Deus é Deus de glória. E eu sou salvo. Você já fez prova de Deus, irmãos, se você é salvo? Eu, irmãos, aceitei Jesus em 78. 9 de fevereiro de 78. Levantei as duas mãos. No primeiro dia voltei revoltado, porque era muito católico. E naquele dia o pastor só falou de idolatria. E aquilo foi me mexendo. E para completar mais, irmãos, tem uma irmã que está agora, eu venho direto aqui. Naquele dia, tinha umas 3 irmãs. Eu sentado lá no fundo, ouvindo aquela mensagem, e estava me mexendo de raiva, porque eu era super católico, mexeu com a Maria, com São Pedro, para mim era briga. E 2 irmãs ali no canto. E eu fiquei sentado, vou embora, não vou. Levanta, não vou. Mas eu não tinha força mais para levantar. Como se eu estivesse pregado naquela cadeira, naquele banco ali. Saí revoltado. Fui para casa, irmãos. E eu marquei algumas partes que o pastor pregou. E quando eu dei baixo do exército, as freiras, os católicos, eles vão lá e estão presentes, né? E me deram uma Bíblia católica, Bíblia vermelha católica. E eu gostava da história de Sansão, que matou os caras lá e tudo, mas só para gostar da história. Mas nesse dia eu voltei com aquelas anotações, Salmo 115. Sem boca, mas não fala. Isso é uma outra verdade. Tem olhos e não. Bom, vocês sabem o resto, né? Irmão, naquele momento eu senti como que Deus desse uma martelada aqui nessa minha cabeça. Eu já era casado, esposa, tinha um filho. E eu falei comigo mesmo: amanhã eu volto lá. E eu vou ser crente. Sentei no primeiro banco, primeira fila. Quem quer aceitar Jesus no final? Eu levantei as 2 mãos. Dia 9 de fevereiro de 1978. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu voltei tão feliz, irmãos, para casa. Parece que alguma coisa tinha transformado a minha vida. E é verdade. O Senhor transforma a nossa vida. Só que eu tinha dúvida da minha salvação. Eu fiz tanta coisa errada nessa vida. E vai olhar para mim naquelas mensagens que foram seguindo. Você é salvo, você é salvo. E eu perguntava, mas eu sou salvo? Vou lá no céu. E eu comecei a pedir para Deus: Senhor, me dá um sinal que eu sou salvo. Me mostra que eu sou salvo. E numa noite, irmãos, eu vi um sonho tão lindo, uma nuvem tão maravilhosa, com milhares e milhares de cabeças que não dá para contar. Como se uma foto, aquelas, só a parte da face das pessoas. Eu comecei a olhar para cá, olhar para ali, meu Deus, onde está eu aí? E não via. Comecei a entrar em desespero, correndo, era uma coisa enorme.
De repente lá estava eu, ei, glória. Eu comecei na glória, pulando, naquele sonho. Eu sou salvo. Glória a Deus. E já faz um bom tempo que eu estou com Cristo, irmãos. E estou falando de alicerce espiritual. E um dos pontos mais importantes para o obreiro, para o crente, ele ter convicção da sua salvação. Porque, amados, nós estamos aqui, obreiros, pastores, diáconos, irmãos, como já foi falado, grupo disso, grupo daquilo, maravilha. Mas se nós não somos salvos, nós estamos em problema, irmãos. Eu li a história de Martinho Lutero, e uma das coisas batia a cabeça dele era sobre isto: sou salvo ou não? Até que Deus mostrou para ele que ele é também salvo. Então, nosso alicerce espiritual, irmãos, tem que ser firmado nesses princípios. A nossa salvação em primeiro lugar. Mas o Senhor nos prepara também falando. Eu fiz aqui o esboço, vocês lá em casa. Eu já preguei essa semana umas 5 vezes. Sozinho, dormindo, acordando, chegando e assim vai. Glória a Deus. Amém? Vocês acompanham aqui a apostila, mas eu não consigo um pouco dela. Glória a Deus. Vida espiritual é edificada. Jesus fez a parábola daquele que construiu a casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. Vamos ler. Nossos irmãos amados me ajudem. Glória a Deus. O alicerce espiritual. Vamos ler Mateus capítulo 24. 7, versículo 24 e 25. Este aqui é a casa construída em uma rocha. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Mas no versículo primeiro eu fiquei, não vamos das irmãs, né? Qual é o versículo novamente? O 24, por favor, irmão. Aí só está no homem. E as minhas irmãs estão nesse meio também? Um homem prudente. Mas a mulher aparece aí? Sim ou não? Sim. Humanidade. Sim. Isto é humanidade, é o homem e mulher. O homem e a mulher que constrói a sua casa, espiritualmente falando, sobre uma rocha. E não é fácil. Os irmãos que são construtores de obras aqui, sabem, cavar água, alicerce, tudo, não é fácil. Mas aquilo está seguro. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz sobre a fé, que era o fundamento. Ninguém vê a sua fé, ela é abstrata, mas cada um tem uma fé extraordinária na sua vida. Das coisas que não se veem, mas a convicção das coisas que, aliás, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nós estamos aqui nessa linda construção
Mas aqui embaixo, irmãos, tem uma arquitetura, uma montagem de ferro, concreto, que ninguém está vendo. Mas ele está segurando essas colunas aqui. O dia que vocês forem para o Japão, as construções do Japão, irmãos, é muito fundo, é ferro, é concreto, porque elas são construídas para aguentar terremotos, aguentar maremotos, e mesmo assim ainda acaba acontecendo muitas coisas, né? Muitas construções. 2011, não é? Deu aquele grande tsunami lá do Japão. Quem viu aquilo lá? Aquelas casas que iam rolando assim, que nem brinquedo, né? É interessante, irmãos, que eu estava lembrando disso hoje, sobre construção, sobre alicerce. E eu lembrei. Eu levei os irmãos de Hiroshima para a sede. O pastor americano, o pastor Brian, o pastor Davi, lá de Viamão, né? Acho que é Viamão. Deixei eles na sede e voltei de manhã. E lá está o Joel ali. Eu ia voltando, nisso o Joel levou eles em Nagoya, na cidade capital, para fazer compra. E o Joelzinho me liga: pastor, eu quero voltar aqui. Mas você dirigindo, você não percebe nada. Logo ele desligou, a minha esposa ligou: está dando tsunami. Aí eu parei, irmãos, naquelas pontas de parada que tem bastante. Era o silêncio de um velório, uma coisa incrível, todo mundo parado. E aqueles carros virando, quebrando, arrancando. Irmãos, a nossa vida é construída. Por isso Jesus disse que veio a tempestade. Nós não estamos isentos de tempestade, não. Ontem foi falado aqui pelo pastor que o crente, ele está sujeito a provas. E é uma realidade, irmãos. Em Romanos capítulo 1, capítulo 5, versículo 1 e 2, Paulo fala que nós somos salvos, que nós estamos seguros, somos justificados, olha lá. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Pelo qual tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Quem está aqui, amém? Amém. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tem um ponto ali? Ponto. Está bem. Nós somos salvos, irmãos. Mas a nossa casa precisa estar construída nesta rocha. Porque vai vir tempestade, como diz a Bíblia. Vai vir vendaval. Vai vir tudo, mas a casa não ruiu. Porque estava edificada sobre a rocha. E Paulo diz: olha, nós temos bênção, somos salvos, só vitória. Ali dá um ponto ali, na continuação. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora,
A esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Então veja bem, amados, se a nossa vida está alicerçada, somos salvos, Paulo diz, vocês estão justificados, vocês são salvos. Aí dá um ponto de manutenção isso não. Quem é que não passou uma batalha espiritual? Quem não passou? Mas você tem experiência. Para esse outro. Vem outra, você vence. Vem outra, você vence. Por quê? Aquela que passou te deu uma experiência nova. É isso que Deus quer de cada um de nós. Deus deixou-nos abalado por nada. Tome posse da tua vitória que foi ganha em nome de Jesus. Mas se vier lutas, se vier batalhas, vamos estar alicerçados. Porque não é difícil se gloriar na luz. É fácil, não? Coloca o versículo 3 de Romano, novamente. Nos gloriamos nas tribulações. Glórias a Deus. Quem é que fica feliz na tribulação? Será que tem alguém ali? Se gloriou? Pô, pastor, eu estou passando uma tribulação da terra. Né, velho? Meu joelho não está bem doendo. Irmãos, ninguém gosta, não. Mas você está firmado na rocha. Você é que nem uma balança para cá, balança para lá, mas não cai. Porque está firmada na rocha em Cristo Jesus. Glória a Deus. Essa é a nossa vitória. Isso não são obreiros, mas para todos nós, irmãos, que somos salvos em Cristo Jesus. Agora, se não estamos edificados na rocha, a nossa casa está edificada também. Sobre a areia. Aí, o irmão, por favor, Mateus, no beijo, capítulo 26 e 27. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que absurdo, que construiu a sua casa sobre a areia. É fácil, né? Quem já foi lá na beira do mar, fez um buraco lá com o bolo? É assim? É assim. Só que caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua. Isso é alicerce de pessoas, de crentes, irmãos, que não têm um mínimo de interesse pela sua salvação. Santo é o Senhor, meu Deus. O pastor aqui falou ontem, eu guardei, que ele diz que até 2030, nessa pesquisa que ele falou, o Evangelho vai ser pregado. É grande, Pai. Que bênção, né, irmãos? Eu digo, mas meu Deus, eu não quero esperar até 2030, não. Sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho está sendo pregado em todos os meios aqui no Brasil, principalmente. Todos os lugares está sendo anunciado. Ainda que seja um folhetim, o Evangelho está sendo. E outra coisa, vamos falar sobre a graça aqui. Noé alcançou graça. E ele é o pregoeiro da justiça. Ele pregava. A salvação é aqui, dentro dessa arca.
Maravilhoso, meu Deus. Quantas almas ele conseguiu? Só a família. Ele mais 7 pessoas. Imagine só, irmãos. Ele mais 7 pessoas apenas. Por quê? Porque Deus nos dá o livre. Amém. Você quer ou não quer? A salvação é para todos. 3:16, o versículo que todo mundo sabe. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele. Tem aquele aqui? Amém. Glória a Deus. Tem algum aquele aqui? Aquele que nele crê, não pereça, mas esteja vivo. Você entendeu, irmãos? Isso aí é Bíblia. Jesus está dizendo: todo aquele que ouvir e aceitar Jesus é salvo. Porém, Jesus não força ninguém. Ele dá entendimento. Ele dá discernimento para o homem fazer a sua escolha. O Evangelho está sendo pregado, irmãos. Graças a Deus. Por quê? Porque o Senhor tem pressa. Ele tem pressa. Jesus tem pressa de voltar, eu creio. Porque se ele não voltar, irmãos, em breve, se ele não abreviar esses dias, como ele falou, que vão ser abreviados, muitas casas na areia vão se desmoronando. Muitas. Porque se nós estamos aqui só para ter uma carteira de membro, só para cantar uma banda no coral, no grupo, ou participar da igreja, mas não ter convicção da salvação, irmãos, vai ser difícil. Tem coisas ruins, vai acontecer. Eu creio que nós não somos da tribulação, mas aquele ventinho nós vamos aguentar. Amém? Quando de vocês, aqui no Brasil é bom, né? Mas eles avisam. Já passou o furacão. É furacão, né? Lá no Japão fala taifun. Alguém já passou? Passou já teve algum outro? Mas o taifun, irmãos, que é um furacão, ele é avisado. Vamos ver que o epicentro dele é aqui, ó. O epicentro, onde está, vamos dizer, o olho do furacão. E ele vai passar, e está chegando aqui, vai passar aqui, 200 quilômetros, você já está sentindo o vento. E é forte. Quando aquilo chega aqui, irmãos, já está voando tudo. Aqui no Brasil está acontecendo. Esse dia aí, está acontecendo. 90% da cidade ali do Paraná, Rio Bonito de Iguaçu, foi para o chão. É isso que acontece. Eu estou fazendo essa comparação por quê? O epicentro, nós não vamos passar. Mas esse vendavalzinho aqui, a igreja vai passar. Porque nós seremos odiados, rejeitados de todas as gentes. Até pelos pais, pelos irmãos, pelos amigos. Nós seremos rejeitados. Tantos testemunhos que temos ouvido de pessoas que estão passando uma luta no trabalho, está na firma, está passando por dificuldades com os amigos da firma,
no trabalho. Por quê? Porque ele é crente. Esse é o verdadeirzinho. É a história de uma fala. Nós não vamos pegar o olho, mas nós vamos pegar esse bem Natal. Nós seremos tornados. Por isso Jesus diz: olha, edifica a tua casa sobre uma. Glória a Deus. Amados irmãos, nós queremos que todo mundo seja salvo. Senhor, eu tenho minha família. Muitos ainda não são salvos. Mas que salvo é Jesus. E a palavra está sendo pregada. Eu fico perguntando, meu Deus, eu era o bode preto da turma, a ovelha negra, e Jesus me salvou. Então Jesus, irmãos, é Deus de glória. Amém? A palavra está sendo pregada em toda parte. Até as pedras estão clamando. E Jesus falou que se você não clama, as pedras clamam. É só você viajar por aí. Jesus salva a pedra. Jesus cura a pedra. Elas estão clamando também. Irmãos, eu creio que o Evangelho está sendo pregado em todo mundo. Em todas as pessoas. Aí eu fiquei triste, para mim, 30, meu Deus, é muito tempo. Glória a Deus. Eu estou torcendo para essa estatística vir ao contrário. Para Jesus voltar lá. E tem uma coisa, irmãos. O Evangelho está sendo pregado. Não igual como é pregado aqui. O pastor nos ensina. O pastor nos alerta. Já foi falado aqui tantas vezes. É por isso que eu estou aqui. Porque aqui tem ensinamento. Obreiros que estão aqui, você quer ser edificado? É só vir às terças-feiras no culto. Amém? Venha. Você vai ser edificado. Glória a Deus. Agora, o Evangelho vai ser pregado de todo jeito, irmãos. Tem gente brincando com o Evangelho. Mas em Paulo falou sobre isso. Sim ou não? Eu quero ser ovelha de padrãozinho, caminho. Mas tem um talento, cabelo cortado, tem paletó e gravata. Deus já está pregando de bermuda, de regatia. Então pregando o Evangelho? Então. E a Bíblia fala assim, ó. Me ajuda aí. Glória a Deus. Filipenses capítulo 1, 15 a 18. Preste atenção. Esse Evangelho está sendo pregado. Glória a Deus. E não responde. Show, meu Pai. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja. Na Bíblia corrigida fala porfia. E ri por inveja e rivalidade. Mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar seu sofrimento na prisão. Maravilhoso, meu Deus, é grande. Irmãos, isso está acontecendo.
Ou estou pregando por interesse? Vamos, não deu certo aqui na sorveteria? Vamos abrir uma igreja. Você tem gente de pastor, barrigudo. Ó, glória. Irmão, eu vou contar um testemunho para vocês que está acontecendo aqui no Brasil. Aqui é tijolinho da cabeça, né? É o tijolinho, é chave para abrir porta, tijolinho para abrir construção. É tanta coisa, chave e mais chaves. Chegou uma pessoa no Japão, indo aqui no Brasil, com a meia da bênção. Eles chegaram no Brasil com a meia da bênção e foi na igreja. Porque quando você vai aqui para o Japão, você já é descendente, você vai no emprego certo. Mas se você ainda não tem um emprego certo lá, você vai ter que procurar. E ele foi nessa determinada igreja, não nos interessa, pegou a meia da bênção. E o pastor diz: olha, mexe essa meia, viaja, que vai tornar altos. Ele chegou no Japão, numa cidade chamada Tanguashi, nós temos igreja lá. Pastor, eu cheguei aqui há 3 meses e as portas estão fechadas. Eu vou lá com você, irmão. Pois é, mas eu estou com a meia da bênção. Eu, pastor, meia de quê? Meia da bênção. Você sabe que a viagem daqui para o Japão é doída, né? Né, irmão? Mas não acaba mais. Você soa, você. 3 meses com a meia. Irmão, imagine. Aí o pastor experiente, eu vou lá com você, mas tira essa meia. Na semana seguinte ele voltou à igreja. Pastor, Deus abriu a porta. Glória a Deus. É dessa forma que o evangelho é pregado, irmãos. É desta maneira que as construções são necessárias. As vidas espirituais estão sendo construídas na base da areia. É facilidade para tudo. Sim ou não? É promessa para tudo. Nem quem pega isso, você vai ser um carro Fusca. Fusquinha, isso é emoção. Deus dá um Mercedes. Aí a pessoa fica naquela, irmãos, pelo amor de Deus, vamos nos alicerçar da palavra, da fé. E não é fácil, não. É fácil a comparação de Jesus fazer uma casa sobre uma rocha. É difícil, irmãos. É jejum, é oração, é tribulação, é perseguição, é tudo que é ação. Nós vencemos em nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, e esse evangelho tem que ser pregado. Assim, tá certo? Para mim é errado. Mas é o quê? Jesus diz: olha, ide por todo mundo pregar o evangelho. Todo aquele que crê será salvo. Jesus não falou: diz, olha, vai e salva as pessoas. Não. Quem salva é ele. Quem perdoa é ele. Quem transforma é ele. Na medida que nós aceitamos a sua palavra, a sua doutrina, o resto ele faz a nossa vida. Agora, se esta pessoa, irmãos, ouve o evangelho e está ali convicto, o que vai ser dele?
Lá, Santo Deus. nós não sabemos. O que nós sabemos é que o Evangelho foi pregado. Graças a Deus. Por isso eu digo, irmãos, vamos ficar firmes. Nós temos que ter escola. Grande. O gol comer está aqui atrás de mim. Vocês falam que é gol comer? Não. Gol, tem tudo. Tem alguma coisa? Vai lá, no gol. E aqui nós somos o comer. A parte incrível. Ontem ele estava ensinando, não sei se vocês lembram. Estava ensinando aqui. Aí ele falou, esqueceu. Não, está vindo aí. Você está vindo aonde? Daqui a pouco ele falou para outra pessoa. Eu vou. Tem graça a Deus. Eu dou graças a Deus. Por isso eu estou aqui. Eu vou ficar. No princípio, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui no Brasil? Só que eu tinha pedido lá em 2004, quando estava lá embaixo, se eu vier para o Brasil, eu vou congregar. Grande Pai. Você sabe que Deus ouve? Amém. Glória a Deus. Deus escuta. Cada palavra que nós falamos. Então, queridos, vamos edificar nossa vida na rocha. É adoração, é com leitura da palavra de Deus, é com o ensino que é pregado aqui nesta igreja, que é ensinado. Aqui nós temos estudo. Quem quer aprender grego tem escola de grego. Quem quer aprender hebraico tem escola de hebraico. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos tudo aqui, irmãos. Aleluia, Jesus. Então, em nome de Jesus, A Deus. que a nossa vida seja essa vida edificada sobre a rocha. Glória a Deus. Que quando vier a tempestade, porque vai vir, viu? Vai vir. Ah, mas eu sou crente. Vai vir. Não, mas não vai vir. Muitas vezes nós mesmos batemos cabeça. Com nós mesmos. Será que deu certo? Eu tenho uma igreja mais fácil ali. Não convidar de ninguém. Em nome de Jesus. É grande Pai. Eu gosto de prestar atenção. Eu grande copia tudo. Tem um certo obreiro aí que diz, olha, eu vou aqui declarar 8 quilômetros aqui no Vendemão e nada. Daqui a pouco eu vi um obreiro, eu vou declarar, aumentar mais 10, 18 quilômetros. Mas Jesus estava pregando na sinagoga e tinha uma mulher. Jesus. É grande Pai. Aí os obreiros estão acompanhando esses ensinos. Isso, irmãos, é invencionista. Eu tenho bastante palavras aqui sobre heresias, mas não vai dar tempo de falar. Paulo ensinou Timóteo e Tito. Esses dois aqui, graça, misericórdia e paz. Três elementos que é necessário para nós termos vitória. Amém? O obreiro tem que ter misericórdia. Ele tem que pregar para ele. Sim ou não? Eu tenho que ter misericórdia, não. Eu acho interessante, como você já leu, Neemias, quando veio aquele irmão lá de Jerusalém, diz, olha, Jerusalém está uma desgraça, está em completa miséria, os muros estão no chão, o povo está sofrendo. Neemias ficou tão triste com aquilo. Ele foi para a oração. A oração dele foi nesses termos: Senhor, tem misericórdia de nós, de mim, dos meus pais, que nós
Pecamos, Senhor. Isso é misericórdia. É sentir misericórdia do meu irmão e do próximo. E às vezes nós, pregadores, não temos misericórdia não. Olha, irmão, você tem que jejuar, viu? E ele jejua. Você tem que ler a Bíblia. Ele é a Bíblia. Senão você vai para o inferno. É assim. Isso é misericórdia. Neemias sentiu que ele estava também na mesma situação. Aí no capítulo 1 de Neemias, você já leu: Senhor, nós pecamos. Eu e meus pais pecaram. Ele se encheu de misericórdia e foi para a oração. E vocês conhecem a história. Ele orou tanto e jejuou tanto, ficou até meio magrinho, descolado. E o rei olhou para ele e falou: está vendo você? Está doente? Não, Senhor. É assim, o meu povo está sofrendo. Então vai ajudando o povo. Ele foi e foi vitorioso em nome do Senhor. Nós temos que pregar aqui neste altar como se estivesse pregando para nós mesmos. Amém? O teus ouvidos está lá, mas o meu está aqui, ó. Eu tenho que pegar primeiro para mim. Porque assim nós vamos alcançar tantas vidas para Cristo. A Deus é conosco. A graça, o que é graça? A graça, irmãos, é aquilo que nos sustenta. Pergunta aos irmãos aqui que tem algum problema, dificuldade, de doença. Mas a graça está te sustentando. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo era um homem doente, irmãos. E nós temos um pastor aqui que eu queria, eu vou perguntar para ele se Paulo já começou doente. Ele sabe. Será que Paulo já ficou cego, ele ficou todo doidão para a cabeça? E acabou doente? Ou 3 dias sem ver, sei lá. Ele orou quantas vezes? Capítulo 12, 2 Coríntios. 3 vezes. Senhor, me cura, Senhor. Misericórdia. Me cura, Senhor, desse meu joelho. Me cura dessas duas costas. Me cura, Senhor, dessa minha cabeça. Aí Deus responde dando: a minha graça te basta. Irmãos, isso é incrível. A graça, ela nos sustenta, ela nos fortalece, ela nos levanta, ela está sempre ao nosso lado. Glória a Deus! E Paulo não deixou recado para esses dois moços aqui: olha, eu vou colocar misericórdia mais. E outros textos de despedida, a graça e a paz. Ele acrescentou misericórdia. Aleluia! Para os obreiros. Então, queridos, em nome de Jesus, que Deus nos ajude, nos abençoe, que nós tenhamos esse alicerce espiritual. E se você não tem, eu também não tenho, eu vou buscar. E o Senhor nos dá em nome do Senhor. Para quando vier a tempestade, as lutas, a batalha, você está de pé em nome do Senhor. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Jesus. Muito bem. Glória. Nossa irmã Brutinha, por gentileza, chegue aqui, por favor, para fazer a entrega do certificado do nosso Evangelho, a nossa primeira leitura desta noite, né? Muito bem, certificamos que Clélia Medeiros participou da 29ª EBO, Escola Bíblica de Obreiros, evento promovido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo,
realizado no dia 9 a 16 de novembro de 2025, assinado pelo nosso pastor presidente, pastor Zé Pessoa. Glória. Agora, a cesta que tem que ser dividida. Essa bola tem que ser partilhada. Feito. Muito bem, queremos convidar o pastor Sérgio Soares. Certificamos que o pastor Sérgio Soares participou da 29ª EBO, Escola Bíblica de Obreiros, evento promovido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, realizado no dia 9 a 16 de novembro de 2025, também assinado pelo nosso pastor presidente, pastor Zé. Glória a Deus. É mesmo. Encerro aqui a minha participação e agradeço ao pastor Zé pela Amém. Muito bem, irmãos, com a paz do Senhor. Hoje nós vamos encerrar apenas os últimos avisos, lembrando que à nossa direita aqui temos a livraria da CPAD, à esquerda da Sociedade Bíblica. Vamos falar em nossa